É, então, vamos nos preparar, né, para a nossa... Todo mundo pegou os seus elementos para a Santa Ceia? Pega lá, corre. Então, enquanto alguns estão buscando, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28. Então, eu vou pedir para alguém ler, por favor. 1 Coríntios 11, 23 a 28. Eu vou ler, então. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Então, aqui Paulo, ele fala muito claro, né, da importância da gente se preparar para tomar a Santa Ceia, porque não afeta só a você, né? Por exemplo, se você falar, né, ninguém sabe do meu pecado e você esconde o seu pecado, não vai afetar só a sua vida, porque tem um julgamento que a gente tem sobre nós. Mas aqui Paulo fala assim: se você tomar de uma forma indigna, né, fazer a Santa Ceia de uma forma indigna, você vai afetar o corpo, não é o seu corpo, é o corpo de Cristo, né? Então, se, por exemplo, você está com um relacionamento mais ou menos com alguém, né? E não resolver isso, mas tomar a ceia, você vai afetar, né, o corpo de Cristo, tá? Então é sério, né? É sério esse autoexame, não só para a gente pedir perdão para Deus, mas para a gente resolver uns com os outros e também em relação à edificação, né, e o crescimento do corpo de Cristo no geral, tá? Então, é uma responsabilidade de cada um de nós que afeta o corpo inteiro, né? Então, a sua vida é importante, porque faz parte desse corpo, e se alguma coisa está errada, vai afetar também o corpo. Tá? Então, é uma coisa que eu nunca falei, né, dentro assim da Santa Ceia, mas é uma seriedade que a gente tem que ter consciência, né? E a gente está sempre diante do Senhor, então está pedindo para Ele, está mostrando as coisas que precisamos estar resolvendo, né, nas nossas vidas, amém? Então, nós vamos ter esse tempo para a gente se colocar diante do Senhor, né, e pedir para Ele sondar nossos corações e nos purificar, pedir perdão, né, dos nossos pecados, amém? Então, vamos ter esse tempo. Senhor, eu agradeço pela tua misericórdia nas nossas vidas, e assim como nós ouvimos no louvor,
de como o Senhor permite que certas circunstâncias aconteçam nas nossas vidas para tratar conosco. Obrigada, Senhor, mas perdoa nossos deslizes, nossos pecados, que o Senhor possa estar nos ajudando cada dia mais a caminharmos firmes contigo. Então, nesta manhã, pedimos a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor possa purificar cada um de nós e estar unindo cada dia mais o teu corpo, Pai. Então, nós pedimos por cada um aqui. Nós agradecemos pela obra do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E agora, vou abençoar os elementos, tá? Senhor, aqui estão esses elementos, o pão, que representa o teu corpo, e o suco de uva, que representa o teu sangue, Jesus. Então, pedimos que o Senhor santifique, e através desses elementos, o Senhor nos fortaleça, uma representação, mas sabemos que a obra é do Senhor nas nossas vidas. Então, tenha liberdade para operar na vida de cada um aqui. E naqueles que vão ouvir essa mensagem depois, e vão tomar a ceia depois, que o Senhor esteja abençoando também, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos comer pão. Agora, tomar o suco. Eu quero pedir uma oração. Pode ser para você, Elisa? Ah, tem que ligar o microfone. Desculpa. Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor, por nos reunirmos aqui, Senhor, diante da Tua presença, neste culto para celebrar, Senhor, a Santa Ceia, ó Pai, onde o Senhor sonda, Senhor, nossos corações, onde nós podemos, Senhor, te pedir perdão, ó Pai, e a cada vez, Senhor, aprendermos do Senhor nessa caminhada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz, ó Pai, por cada um dos nossos pecados. Obrigada por seu amor, que nos ensina, Senhor, a cada dia. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Ok, obrigada. Então, eu tinha pensado assim, eu ainda não sei qual a série que eu vou continuar, né? Mas eu já estou pensando numa série. Aí hoje eu estava pensando nas crianças, né? Porque terça-feira vai ser Dia das Crianças, mas eu não vou pregar sobre as crianças, nem vou contar a historinha, né? Como se fosse para as crianças. Mas eu pensei numa coisa que é uma realidade para as crianças, que é o crescimento, né? Como deve ser o nosso crescimento, né? Então, quando Jesus falou para deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, tem várias características das crianças, né, que a gente poderia estar trabalhando, sobre a inocência, sobre a sinceridade, né? Tem várias coisas muito legais, assim, sobre a criança, e que a gente poderia estar retratando nas nossas vidas e poder aprender com elas, né? Mas aí eu pensei, então, nesse assunto que é o crescimento, que da gente poder crescer, né, firme, como a criança também está crescendo, né? Então, se desenvolvendo. Então, eu vou falar sobre o cedro do Líbano. Vocês já ouviram falar do cedro do Líbano? Então, eu vou estar falando como nós podemos crescer como os cedros do Líbano, tá? Cedros do Líbano. Todo mundo está vendo? Ok.
Então, vamos abrir lá em Salmos, capítulo 92, versículo 12. Alguém pode ler? Salmo 92, versículo 12. Só um Eu vou versículo. ler, tá? Tá. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Ok. Então, aqui ele faz uma comparação dos justos com os cedros do Líbano, tá? Tanto a palmeira como o cedro, né, é uma árvore, tá? Então, essa ilustração de árvore é para as pessoas, tá? Então, aqui, o justo são aqueles que foram justificados por Deus, tá? Então, Romanos 3, 24, fala disso, que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção de Cristo, quem está em Cristo Jesus, tá? Então, nós não podemos nos justificar sozinhos, nós não podemos, eu vou fazer as coisas tudo direitinho, então eu vou ser justo. Não, a gente só é justo por causa de Cristo, porque Cristo fez a obra em nós e nós somos justificados por causa de Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós somos tornados justos, vamos dizer assim, tá? E aqui, então, essa comparação do justo com o cedro do Líbano. Então, vamos ver o que é o cedro do Líbano, tá bom? Olha lá, o cedro do Líbano. Parece pinheiro, né? Porque ele faz parte da mesma família, tá? Então, são árvores grandes, né? Altas. Então, assim, tem né? Um porte, vamos dizer assim, né? Tá bom? Vamos ler essa passagem de Isaías no Velho Testamento, como no Novo, né? Ele é muito citado, tá? Então, no livro de Isaías, capítulo 2, versículos de 12 a 13, mostra ele como um símbolo de orgulho. Eu falei, Isaías 2, 12 e 13. Isso. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso vai humilhar todos os orgulhosos e vaidosos, todos os que pensam que são importantes. Ele destruirá os altos e majestosos cedros do Líbano e todos os carvalhos da terra de Baçã. Uhum. Tá, então, aqui é uma figura, vamos dizer, não boa, né? De orgulho, de altivez, de arrogância, de soberba, né? Que aqui fala que Deus vai derrubar quem for orgulhoso. Então, como assim? A gente tem que ser que nem o cedro e a gente vai ser derrubado? Não, né? Vou falar dessa diferença depois, tá? Então, mas essa era a primeira imagem que tinha do cedro por causa da sua altura, tá? Então, ele chega a atingir 40 metros a 50 metros. Mamãe que falou que pegar. Você quer brigar, briga comigo. Briga. Briga! Briga! Ai. Entrou um áudio aí. Então, é uma altura, assim, bem grande, né? Não é uma árvorezinha qualquer, não. É uma árvore que atinge alturas bem elevadas, né? Então, aqui, ele representava alguém de uma posição elevada dentro da sociedade, tá? Então, tanto que esse orgulho foi estampado na própria bandeira do Líbano, tá? Tá aí a bandeirinha, vocês estão vendo? Que é o cedro, né? Estampado aí como um símbolo, né? Do país de orgulho, tá? Então, assim, é uma das, vamos dizer, figuras que a gente pode ver do cedro do Líbano, tá?
E então, no livro de Salmos, a gente vê como ele usa o cedro do Líbano, desculpa aí, como um crescimento dos justos, tá? A figura que o Salmo usa é o crescimento dos justos, não no sentido de orgulho, nem de altivez, nem de arrogância, tá? Então, dentro dos Salmos, vamos dizer assim, o ensino que ele quer passar através dessa figura do cedro é sobre nobreza, beleza, resistência e longevidade, tá? Então, vamos ver essas características do cedro do Líbano. Nobreza e beleza. Então, o cedro é uma árvore majestosa que cresce nas alturas, nas montanhas da Turquia e do Líbano, tá? A sua madeira, ela é considerada nobre por não se deteriorar facilmente e, além de ela ter uma bela cor avermelhada e um perfume agradável, tá? Então, na época de Salomão, que foi nos tempos áureos, vamos dizer assim, do povo judeu, né? O Davi conquistou várias coisas, né? Então, ele teve um reinado de vitórias, vamos dizer assim, conquistou, mas ele não pôde construir o templo porque ele derramou muito sangue, né? Então, ele preparou todos os materiais, porque Davi queria que Deus tivesse a casa dele, entendeu? Então, a casa de Deus, na verdade, somos nós, né? Mas Davi sentiu no coração dele que ele queria oferecer isso, então ele preparou todos os materiais. Então, o templo de Salomão, né, e os palácios de Davi foram construídos com o cedro do Líbano. Vamos ver lá, 1 Reis 6:18. Primeira Reis 6:18. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Tá? Então, era uma madeira nobre, né? Então, madeira boa dá coisa boa, né? Então, o templo e o palácio de Davi foram construídos com o cedro, as madeiras do cedro do Líbano, tá bom? Então, quando os justos, eles crescem, eles vão apresentar uma beleza diferente, né? Porque é uma beleza que vem de Deus, uma beleza majestosa, daquela beleza que não é só sua, sabe? Essa beleza minha aqui não é só minha, reflete a beleza de Deus. Beleza sua não é só sua, tá? Então, dos justos, a beleza vem de Deus. Eles permanecem humildes, mas têm esse crescimento e essa beleza que vem do Senhor para um propósito específico, ok? Então, cedros dos Líbano, então, como comparação dos justos, eles vão ter a nobreza e a beleza de Deus. Segunda figura que o cedro tem é sobre crescimento e resistência, tá? Para qualquer coisa, né? Para crescer forte, ele precisa ter uma raiz forte, né? Resistente. Então, esse cedro, ele tem um sistema. Olha só que inteligente, né? Vou falar sobre as raízes. Não sou agricultora, mas eu pesquisei, tá, gente? Aqui o sistema da raiz do cedro do Líbano é pivotante ou axial, né? Ou seja, ele tem uma raiz que se alonga em profundidade porque o seu eixo principal é que sustenta a árvore para possibilitar a firmeza e a sua fixação no solo, tá? Então, eu vou mostrar a diferença das raízes, tá? Então, aqui do lado direito é a raiz que o cedro tem. Então, você percebe já uma diferença, né, da estrutura da raiz, que ela tem um eixo principal
que é maior, né? E mais firme, tá? E o outro tipo de raiz lá, né? Um monte de saidinha ali, mas é de tipo assim, dos matinhos, né? Dos matinhos lá é desse tipo de raiz aí, tá? Que são, vamos dizer assim, várias raízes, né? O do cedro é essa que tem uma raiz, que tem um eixo principal, que então dá mais firmeza, né? Para o cedro. Olha só, interessante. A raiz, ela cresce até 1,5 metro de profundidade nos primeiros 3 anos de vida, enquanto o broto tem somente 5 centímetros. Então, o brotinho lá para fora tem 5 centímetros, mas a raiz lá dentro tem 1,5 metro. A diferença é bem grande, né? Então, quando a gente pensa nisso, espiritualmente falando, nem sempre aquele que aparenta, né? Não, ele fala bem da Bíblia, ele né, aparenta um monte de coisa, parece que faz um monte de coisa, mas a raiz só é curtinha, porque aí vem uma aprovação, a pessoa não aguenta e sai, né? Vamos dizer assim, sai da igreja, caiu da fé, a gente brinca, caiu da cruz, né? A pessoa não aguenta as provações, as tribulações. A música que a gente ouviu fala que Deus permite essas provações para que a gente possa crescer, né? E talvez, se você só cresce aparentemente, né? Nós não está crescendo. Aqui na raiz, espiritualmente é interno, é você com Deus. Se você não tem essa vida com o Senhor, né? Então, você não vai aguentar quando vir uma provação, né? Então, o cedro, ele tem essa raiz profunda que sustenta a sua, né, a sua majestade, vamos dizer, a sua altura, tudo mais. Que nem eu sempre brincava, porque todo mundo acha, pela minha altura, que eu tenho pé grande. Eu tenho um pé pequeno. O que isso tem a ver? Eu sempre brincava, falei, minha base é pequena, então vira e mexe, eu levo tombo, porque ele não consegue sustentar a altura, né? Então, pensar que nós temos que ter uma raiz forte, né? Para aguentar, né? Tudo o que vier, tá? Não se abalar com qualquer ventania, então estar firme com Deus. Então, o cedro do Líbano, né? Então, vamos dizer, usando essa figura, mesmo que você possa estar crescendo na fé, estar firmado suas raízes com Deus, e mesmo que ninguém perceba, né? Porque às vezes você não precisa falar, né? E mesmo que ninguém perceba, então, vamos dizer assim, pode ser semelhante a isso, ao cedro que tem a raiz profunda e o broto é pequeno. Então, ele começa a crescer a partir do 4º ano de idade e pode chegar até 50 metros. E olha só, a circunferência, né, a largura do tronco, pode chegar até 14 metros. É grande o negócio. Não é uma arvorinha, não é magricelinho, não. Né? Então, eu achei interessante que essa semana mesmo, eu estava preparando e eu vi um comentário de uma filha de um missionário, que era lá dos Estados Unidos, né? Ela comentou que ela cresce assim, ó, dando volta. Quando ela falou que cresce dando volta, eu entendi isso, sabe? Como o cedro, ele vai alargando, vai crescendo aqui, ó, de largura, né? Vai crescendo em firmeza, em constância, né? Não só né, nas coisas boas, assim, naquela alegria. Não, ela cresce também nos momentos difíceis, no momento que está cabisbaixo, nos momentos difíceis. Então, cresce de largura, né? Cresce. Então, aqui o cedro ele tem um crescimento lento, mas é constante. E ele atinge 20 centímetros, vamos dizer, por ano, né? Então, assim, sempre está crescendo, sempre está crescendo. Pode ser devagar, mas está crescendo. Tem gente que cresce demais e para, né? Estaciona. Não só na sua
físico, mas também no seu espiritual. Tem gente que tem uma busca por Deus e lê a Bíblia, busca e ora, e chega uma hora que cansei e para. Mas o cedro, aqueles que são considerados como cedros do Líbano, são aqueles que nunca param de crescer. Então, a gente tem que pensar que não chegamos o suficiente, precisamos continuar sempre crescendo, tá? Terceiro, a longevidade, né? Então, o cedro do Líbano, o nome científico dele é Cedrus libani, pertence à família das pináceas. Então, cedro, pinheiro, araucária são da mesma família. Elas não dão frutas, mas apenas frutos, que são chamados de pinhas, onde eles armazenam as sementes. Das pináceas, a araucária é a única que dá uma semente comestível, que é o pinhão, tá? Então, aqui a foto da araucária, para quem não conhece, e como que é o pinhão. Ali, ó, que bonitinho que ele é, tudo juntinho. Ai, que delícia, que vontade de comer pinhão. Bom, né? Então, só ela dá fruto, tá? Que come. Então, as pináceas, elas são árvores de folhas aromáticas e costumam viver milênios. Então, nos Estados Unidos, existem pinheiros de até 5.000 anos de idade. Velhinha, né? São os pinheiros longevos. Os cedros, eles podem ser encontrados no Líbano em pequenos bosques com idades de até 1.000 anos. Tá? Então, tem vida longa. Vida longa, que a gente pode dizer assim, vida eterna. Tá? Então, em comparação espiritualmente falando, são aqueles que têm vida eterna, aqueles que têm Jesus, né? Então, justos florescerão como cedros do Líbano e terão vida eterna, vida longa. Então, a figura do justo que cresce como o cedro do Líbano. Primeira característica, ele tem um crescimento lento. Ele é resistente aos ataques, porque a sua madeira ela é densa e compactada, então, por isso, ela é resistente aos ataques das bactérias e de fungos, tá? Tem um alto teor, porque as bactérias e fungos é que causam doenças, né? E decomposição da madeira, tá? Então, porque ele é compacto, ele é denso, por causa do crescimento lento dele, permite que não tenha essas, vamos dizer assim, né, aberturas ou rachaduras, né? Então, ele torna ele resistente, não só em força, mas também contra essas bactérias e fungos que causam doenças e decomposição da madeira. E pelo alto teor de resina, ele também não é atacado por insetos, tá? Então, é uma árvore protegida, né? Então, nós também, quando crescemos firmes em Deus, a gente não vai ter, vamos dizer assim, fraqueza na nossa fé, né? A gente não vai ser... O demônio pode até te atacar, mas não vai mexer com você, porque você está firmado na palavra, você está firmado com Deus. Então, essa mesma figura, né? Ele tem um crescimento, né? Então, esse crescimento espiritual é aquele que está firme na palavra, não é só em conhecimento, mas ele coloca em prática, né, todo aquilo que a palavra de Deus ensina e sobre a vida de salvação em Cristo, né? Então tem esse caminho da longevidade que é a vida eterna. A outra figura do cedro do Líbano é que ele tem esse crescimento constante e ele chega a ser muito alto, né?
Então, ser alto, que é diferente de ser altivo, de ser orgulhoso, ele busca as coisas de Deus, ele busca as coisas do alto, né? Então, atinge aos céus, vamos dizer assim. Então, é aquele que busca de Deus, precisa estar com Deus, precisa estar ligado com Deus, ele está sempre em busca da luz que vem dos céus, e pode até não ser assim, não ser grande coisa para as pessoas, mas se a gente tem a raiz forte, né, que é firmado na palavra, que é firmado nas promessas de Deus, então ele vai crescer também, né, bem forte e alto, e isso significa que é uma pessoa que foi transformada, que deseja cada dia mais ser preenchido pela presença de Deus, tá? Jesus, ele foi comparado ao cedro do Líbano. Vamos ver lá, Ezequiel 17, 22 a 24. Eu vou ler. Ezequiel 17, 22 a 24. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei num monte elevado. E plantarei no monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedrinho muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei. Eu cumprirei o que prometi. Uhum. Então, ele vai derrubar os que são orgulhosos, mas aqueles que são pequenos vão conseguir chegar às alturas, né? Aquele que reconhece em Deus vai ser elevado, vamos dizer assim. E aqui ele fala que vai vir um broto novo, que ele vai tirar, né, lá do alto do cedro e vai formar um outro ramo, né, uma outra árvore que vai ser mais alto e mais imponente. E esse cedro é Jesus Cristo, tá? Então, é a figura de Jesus anunciando a vinda de Jesus, tá? Se nós somos como cedros, se nós somos esses pequenos brotos de cedro que estão fazendo a vontade de Deus, vamos poder crescer e realmente, vamos dizer assim, chegar nas alturas, né? Chegar até o Senhor. Como está a sua vida espiritual? Você é um cedro do Líbano? Salmo 104, 16. É uma outra citação sobre o cedro. Salmo 104, 16. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Tá? Então, se são bem regadas, vai crescer, né? Até o mato, se é bem regado, cresce, né? E essas árvores também, né? Os cedros do Líbano que ele plantou são justos, né? Então, se você é esse pequeno broto que cresce devagar, mas continua crescendo toda a vida, tá? Então, serão como cedros do Líbano. Efésios 3, 16, 18, ou 19. De 16 a 19. Efésios 3, 16 a 19. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor,
para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com toda a sua natureza. Amém. Então, que essa seja a nossa oração, né? Que a gente esteja firmados em Deus, que a nossa raiz seja forte, né? Profunda, alicerçados no amor, e que a gente possa crescer, não somente crescer sozinhos, mas crescer com todos os santos, né? Paulo fala, para que a gente possa compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. É impossível a gente conhecer tudo de Deus, mas que a gente possa conhecê-lo continuamente até que ele volte. Amém? Então, que essa seja a nossa oração. Então, eu vou orar por isso, tá? Senhor, quero orar como Paulo orou, para que com suas gloriosas riquezas o Senhor nos fortaleça no íntimo do nosso ser com teu poder, por meio do teu Espírito, Senhor, para que Cristo habite em nossos corações mediante a fé e que nós sejamos sempre arraigados e alicerçados no amor, que a gente possa compreender junto com os nossos todos os irmãos santos e compreender toda essa largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer este teu amor, que é maior do que todas as coisas, que excede todo o nosso entendimento, e que a gente possa ser cheio da toda a sua plenitude, Senhor. Eu peço, Deus, que a igreja de Guarulhos cada dia mais experimente a tua presença, Senhor, e que possamos compreender tua vontade e cumprir com todos os teus propósitos, Senhor. E mesmo nessa pandemia, Senhor, que nós não sabemos muitas vezes como agir, o que fazer, ó Deus, que possamos ser como cedros do Líbano, firmes, ó Deus, no meio das provações, nós possamos chegar às alturas, chegar junto de ti, Senhor, e estarmos firmes e fortes, ó Deus, contra todas as ciladas e artimanhas do inimigo, que muitas vezes tentam nos afastar dos teus propósitos, Senhor. Fortalece a cada um aqui, Senhor, fortalece a fé de cada um. É o que eu peço, Senhor, e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou dar a bênção, né, para a gente poder. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amém.